Bem-vindas e bem-vindos a esta nossa exploração aprofundada. Hoje o foco é total na língua brasileira de sinais, a Libras, e também na rica cultura da comunidade surda aqui no Brasil. Exato. A gente vai usar como base um dia bem legal, o ABC da Libras. A ideia é ir além dos sinais, sabe? Entender o contexto histórico, cultural e, olha, principalmente derrubar uns mitos que, nossa, Esses mitos são muitos, né? são demais. Parece que muita gente ainda tem umas ideias assim um pouco fora da realidade sobre a Libras, não é verdade? Sem dúvida. E, olha, começar por aí, por esses equívocos, é super importante. Primeiro, talvez o mais básico. Libras não é mímica, gente, de jeito nenhum. Certo. É uma língua de verdade, completa, com gramática, estrutura, tudo certinho. Segundo, ela não é universal. Essa é clássica. Super clássica. Assim como a gente tem português, inglês, francês, cada país, às vezes até cada região, tem a sua própria língua de sinais. A Libras é a nossa brasileira. E como o português, tem seus regionalismos, sabe? Variações, tipo sotaques. Entendi. Terceiro ponto, não é só uma linguagem, é uma língua, com L maiúsculo se precisar. E por último, um que gera uma confusão danada. Qual? Libras não é a segunda língua oficial do Brasil, apesar de todo o reconhecimento legal que é importantíssimo. Opa, peraí. Essa da língua oficial, nossa, sempre dá o que falar. Eu mesma já ouvi muita gente dizendo que, qual é e virou a segunda língua oficial. Como é isso direito? Pois é um mal-entendido que persiste, né? Mas é fundamental esclarecer. A Lei 10.436, lá de 2002, foi um marco histórico, fundamental mesmo, não há dúvida, Sim, importantíssima. de comunicação de expressão da comunidade surda brasileira. Isso deu uma visibilidade, garantiu direitos, assim, essenciais. Claro. Só que a nossa Constituição Federal, lá no artigo 13, ela é clara, só o português é o idioma oficial da República Federativa do Brasil. Ah, Uma língua oficial é usada para quê? Documentos do governo, atos administrativos, ela representa a nação inteira, juridicamente falando. A Lei da Libras foi um reconhecimento crucial de um sistema linguístico de uma comunidade, mas não mudou o status do português na Constituição. entendi. A própria lei, inclusive, diz que a Libras não substitui a modalidade escrita da língua portuguesa. Perfeito, agora ficou bem claro. O reconhecimento legal é gigante, mas a oficialidade é outra história, tem outras implicações. E já que a gente está nessa de esclarecer termos, tem outro ponto bem delicado, que é como a gente se refere às pessoas. O termo surdo-mudo, por exemplo, Nossa, esse termo, completamente ultrapassado incorreto, e carrega um estigma, assim, pesado. muito, né? Demais. A surdez é uma questão auditiva, ela não impede de forma alguma o funcionamento das cordas vocais. Pessoas surdas podem sim aprender a falar com fonoaudiologia, se quiserem, se tiverem acesso. Usar surdo-mudo só perpetua uma ideia errada e, francamente, desrespeitosa. A gente precisa tirar isso do vocabulário já. Concordo plenamente. E a diferença entre usar surdo e deficiente auditivo? Parece que tem uma preferência na comunidade, né? Tem sim. E reflete visões bem diferentes sobre o que é a surdez. Deficiente auditivo é um termo mais clínico, né? Ligado à saúde. Foca na perda auditiva como um déficit, uma condição médica. Algumas pessoas até se identificam com ele. Tudo bem. Certo. Mas para boa parte da comunidade, ele é visto como limitador. Reduz a experiência toda a uma falta, a uma deficiência. Já surdo, muitas vezes com S maiúsculo mesmo, ele carrega uma força identitária muito grande. Não é só sobre não ouvir, é sobre pertencer a uma cultura, uma comunidade com uma língua própria, a Libras. É uma afirmação de identidade, de diferença cultural e linguística, não de deficiência. Essa perspectiva da identidade é realmente muito forte. Então, vamos definir a Libras de uma forma mais concreta. O que ela é, na essência? Na essência, a Libras é a língua natural da comunidade surda aqui do Brasil. A modalidade dela é gestual visual. Ou seja, a comunicação acontece pelos movimentos das mãos, do corpo, pelas expressões do rosto e é compreendida pela visão. Gestual visual. Isso. A origem dela vem lá da língua de sinais francesa, a LSF, que foi trazida para cá no século XIX. E só para reforçar mais uma vez, é uma língua completa, com gramática, léxico, sintaxe.
tão complexa, tão rica quanto qualquer língua que a gente fala. Não é código, não é português com sinais. É Libras. Fascinante pensar nela assim como um sistema linguístico autônomo, completo. Você mencionou os regionalismos antes. Como eles funcionam na prática? São tipo sotaques mesmo? Exatamente como sotaques. Da mesma forma que a gente tem, sei lá, mandioca, aipim, macaxeira para o mesmo alimento no português falado, ou jeitos diferentes de pronunciar, Sim. a Libras também tem isso. Um sinal usado no Nordeste para uma coisa pode ser diferente do sinal usado no Sul para a mesma coisa. Às vezes a variação acontece até dentro do mesmo estado. Nossa, É super natural. Mostra que a língua está viva, né? Que ela reflete as influências culturais, sociais, até de idade dos usuários. muito interessante. E o alfabeto manual, a datilologia, qual é o papel dele nisso tudo? A datilologia é aquele conjunto de sinais com as mãos que representam as letras do nosso alfabeto escrito. É um recurso, sim, importante, mas não é a base da Libras, entende? Certo. A gente usa mais para soletrar nomes de pessoas, de lugares, talvez um termo técnico que ainda não tenha um sinal próprio, estabelecido pela comunidade. É como se fosse um empréstimo da escrita para a modalidade de sinais. E é curioso notar como o material até aponta que o nosso alfabeto manual aqui é diferente do usado na AESL, a língua de sinais americana. Ah, não sabia dessa diferença. E o tal do sinal de identificação? Isso parece algo bem específico da cultura surda. É sim, é um aspecto cultural muito bacana. Dentro da comunidade surda, é super comum as pessoas terem um sinal pessoal. É como um apelido, só que em sinal, visual. Que legal! E quem dá esse sinal? Geralmente é dado por outras pessoas surdas da comunidade, e muitas vezes é baseado numa característica física marcante da pessoa, ou num jeito dela, num hábito. É uma forma de reconhecimento de pertencimento muito forte. Bem legal mesmo. Adorei isso! E o material que a gente está usando como base também fala de bimodalismo e bilinguismo. O que são esses conceitos, principalmente pensando na educação? São abordagens diferentes, né? O bimodalismo seria tipo assim, tentar usar duas línguas de modalidades diferentes ao mesmo tempo. Imagina, falar português e sinalizar Libras junto. Parece complicado. E é. Linguisticamente é bem complexo e pode acabar prejudicando a estrutura das duas línguas. Agora, o bilinguismo, no contexto da educação de surdos, é uma proposta pedagógica muito importante e defendida. Como funciona? A ideia é que a Libra seja reconhecida e usada como a primeira língua da criança surda, a L1. É a língua para aprender, para se desenvolver cognitivamente. E o português, principalmente na forma escrita, é ensinado como segunda língua, a L2. Ah, entendi. Essa abordagem respeita a língua natural do surdo e, na verdade, até facilita a aprendizagem de outras coisas, inclusive do próprio português escrito. E onde entra naquela história o português sinalizado? É a mesma coisa que bimodalismo? Ou bilinguismo? Não é diferente das duas. O português sinalizado é basicamente pegar os sinais da Libras e usar na ordem, na estrutura gramatical do português. Ah, Ou seja, não é Libras de verdade porque ignora a gramática própria da língua de sinais. Pode até servir como um apoio para quem está aprendendo, para um ouvinte que está começando a aprender os sinais, mas não é como os surdos se comunicam naturalmente em Libras. É muito importante não confundir isso com a língua Libras em si. compreendido. Super importante essa distinção. Agora, vamos dar um mergulho na história. Eu imagino que a trajetória da comunidade surda, da própria Libras, deve ter sido marcada por muitos desafios, mudanças de visão ao longo do tempo, né? Com certeza absoluta. A forma como a sociedade via a surdez mudou, nossa, radicalmente. Na antiguidade, por exemplo, você tinha contrastes enormes. Como assim? No Egito Antigo, parece que os surdos eram até respeitados, talvez vistos como especiais, mas muitas vezes viviam isolados. Já em lugares como a Grécia, Roma Antiga, a visão era muito negativa. Sem a fala, eram vistos como incapazes de aprender, muitas vezes abandonados, até mortos. A percepção era muito ligada à falta da fala, entende? Não a surdez como uma experiência diferente. Uma visão bem limitadora mesmo. E quando isso começou a mudar um pouquinho? As primeiras tentativas de educação mais formal começaram a aparecer lá pelo século XVI. Figuras como Pedro Ponce de León, na Espanha, ele começou a educar filhos surdos de famílias nobres. O foco era muito na oralização, muitas vezes por questões de herança, de status social. Entendi. Depois,
Já no século XVII, teve o Juan Pablo Bonet, que publicou um dos primeiros livros sobre o assunto e até incluiu um alfabeto manual. Mas o grande ponto de virada no pensamento sobre educação veio com o abade Charles Michel de Lepé, lá na França do século XVIII. Lepé. O que ele fez de tão diferente? O Lepé foi revolucionário. Ele defendeu que a língua de sinais era o caminho natural de comunicação dos surdos. E mais, ele fundou a primeira escola pública para surdos. Usando os sinais, ele é considerado o pai da educação pública para surdos. Que incrível. Muito. Só que essa visão dele bateu de frente com uma oposição forte, principalmente dos defensores do oralismo. Tinha o Samuel Heinecke, na Alemanha, por exemplo. Eles achavam que a única educação válida era ensinar o surdo a falar e a ler lábios. E pior, achavam que os sinais atrapalhavam isso. Nossa, então esse conflito, usar sinais versus focar só na fala, parece que foi um ponto central, né? Foi o grande conflito. E as consequências foram, assim, devastadoras. O oralismo ganhou muita força e culminou num evento terrível. O Congresso de Milão, em 1880. Congresso de Milão? O que aconteceu lá? Nesse congresso, a maioria dos participantes, que eram educadores ouvintes, votou pela proibição total do uso das línguas de sinais na educação de surdos no mundo todo. Proibição? Sim, foi uma decisão que impôs o método oralista à força. Silenciou as línguas de sinais nas escolas por quase 100 anos. Foi um período muito sombrio, de muito retrocesso e sofrimento para as comunidades surdas. Um século de escuridão, praticamente. Um século inteiro? Meu Deus, como essa situação horrível foi revertida? A maré começou a virar lá pela metade do século XX, principalmente por causa do trabalho de um linguista americano chamado William Stokoe. Em 1960, ele publicou estudos que provaram, cientificamente, que a língua de sinais americana, a ASL, não era mímica, não era um código, era uma língua de verdade, complexa, completa, com léxico e gramática próprios. Isso deve ter mudado tudo. Foi um divisor de águas na visão acadêmica. A partir daí, e com a mobilização das próprias comunidades surdas, que nunca deixaram de lutar, as línguas de sinais começaram a ser revalorizadas. Esse processo ganhou mais força depois do Congresso Mundial de Surdos em 1971. Foi uma reconquista, de fato. Uma história de resistência mesmo. E como tudo isso se refletiu aqui no Brasil? Como foi essa trajetória por aqui? Aqui no Brasil tem uma figura central nessa história, Edouard Rouy. Ele era um professor surdo francês. Ah, sim. Ele veio para cá em 1857, a convite do próprio Dom Pedro II, e fundou no Rio de Janeiro o que hoje a gente conhece como INES, o Instituto Nacional de Educação de Surdos. O INES, claro. Na época, chamava Instituto Imperial de Surdos Mudos, né? Mas o INES se tornou a grande referência no país. Foi crucial para espalhar a língua de sinais que deu origem a Libras e para organizar a comunidade surda brasileira. A missão do INES continua sendo essa: de pesquisa, desenvolvimento, garantia de direitos. E falando em direitos e leis, a legislação brasileira mais recente, quais foram os grandes avanços? Olha, nas últimas décadas a gente teve conquistas legais muito importantes. Teve a influência de documentos internacionais, como a Declaração de Salamanca sobre Educação Especial, teve a Lei de Acessibilidade de 2000, e aí veio o grande marco, a Lei número 10.436, de 2002, aquela que reconheceu a Libras como meio legal de comunicação e expressão. A lei de 2002, fundamental. Exato, foi um divisor de águas para a comunidade. Depois, em 2005, veio o Decreto 56266, que regulamentou essa lei. Ele trouxe definições importantes, como pessoa surda, focando na identidade e na interação visual, e deficiência auditiva, mais ligada ao grau da perda. Certo. E esse decreto também foi essencial porque tornou a Libras disciplina obrigatória em cursos como pedagogia, fonoaudiologia, sabe? E previu a formação de professores e intérpretes de Libras. Mais recentemente, em 2010, veio a lei que regulamentou a profissão de tradutor e intérprete de Libras. Uma sequência muito importante de leis garantindo direitos, dando visibilidade. Isso me faz pensar em como a própria surdez é vista. O material que a gente está consultando menciona duas concepções principais, né? Exatamente. A gente pode pensar em duas grandes abordagens, que existem ao mesmo tempo e muitas vezes até entram em conflito.
A primeira é a que chamamos de visão clínico-terapêutica. Clínico-terapêutica. Nessa visão, a surdez é encarada, antes de mais nada, como uma deficiência, uma falta, um problema que precisa ser corrigido ou pelo menos minimizado. O foco está na perda auditiva, e as soluções que se buscam são geralmente médicas ou terapêuticas. Aparelho auditivo, implante coclear, terapia da fala. O foco é na correção, digamos assim. Isso. A meta é tentar aproximar a pessoa surda o máximo possível do padrão ouvinte, da normalidade. Nessa lógica, a escola pode até acabar virando uma extensão da clínica, e o surdo visto como um paciente. É a visão que se preocupa em classificar os graus de surdez: leve, moderada, severa, profunda. E entendi. E qual seria a outra visão, a alternativa a essa? A alternativa é a visão socioantropológica. Aqui, a perspectiva vira de cabeça para baixo. A surdez não é vista como deficiência, mas como diferença. Diferença. Sim, os surdos são entendidos como membros de uma comunidade minoritária, com uma cultura e, o mais importante, uma língua própria. A Libras. O foco não está na cura, na normalização, está no reconhecimento e no respeito à diversidade linguística e cultural. Faz todo sentido. Nessa visão, a escola tem que focar no desenvolvimento completo do aluno através da língua natural dele. E o surdo é visto como aluno, como participante de uma cultura única, singular. Essas duas visões devem ter um impacto gigantesco em como a própria pessoa surda constrói sua identidade, imagino. Com certeza absoluta. O material descreve algumas trajetórias de identidade que podem acontecer. Tem a identidade flutuante, que às vezes é de surdos que cresceram oralizados, sem contato com a Libras, e podem até rejeitar a comunidade surda. Existe a identidade inconformada. É a da pessoa que se sente meio perdida no mundo ouvinte, mas ainda não se encontrou na comunidade surda, o que gera muita frustração, né? Muitas vezes falta apoio familiar também. Complicado. Aí tem a identidade de transição. É comum em quem descobre a Libras e a comunidade mais tarde na vida. Vive um período de adaptação, às vezes um conflito entre esses dois mundos. A identidade híbrida pode ser de quem ficou surdo depois de já ser ouvinte, sabe? Navega entre a cultura ouvinte e a surda. E qual seria a última? Se reconhece e se orgulha de ser surdo. Tem a Libras como língua principal, participa ativamente da comunidade, das lutas por direitos. Essa identidade mais forte geralmente está ligada a ter tido acesso a Libras desde cedo e ao apoio da família. Tem uma situação no material que é muito forte. Qual? Diz assim: a aquisição de língua começa quando a família do surdo aceita ele. Nossa, que frase impactante. Ela reforça demais a importância desse contato cedo com a língua, né? Como acontece essa aquisição da língua na infância? É parecido com aprender a falar? O processo de aquisição da linguagem, seja ela oral ou de sinais, é bem diferente de estudar formalmente na escola, né? É algo que acontece naturalmente por imersão, por interação, principalmente nos primeiros anos de vida. Sim. Bebês surdos que são expostos a Libras desde cedinho passam por um desenvolvimento linguístico muito parecido com o de bebês ouvintes. Eles têm o que a gente chama de balbucio manual, ficam experimentando com as mãozinhas. Depois vêm os primeiros sinais com significado, lá por 1, 2 anos, e aos poucos vão combinando os sinais para formar frases. O acesso à língua na primeira infância é, crucial para todo o desenvolvimento cognitivo, social. E aí entra a questão. A maioria das crianças surdas nasce em famílias de ouvintes, certo? Então o papel dos pais se torna ainda mais Crítico. absolutamente. É o maior desafio e, ao mesmo tempo, a maior responsabilidade. Se a família ouvinte não aceita a surdez ou demora para buscar recursos como a Libras para aprender a língua, a criança pode sofrer atrasos severos, perdas que são muito difíceis de recuperar depois. Imagina. O cenário ideal é a família abraçar a situação, aprender Libras e se comunicar com a criança na língua dela, na língua natural dela. A falta de comunicação de verdade dentro de casa tem um impacto devastador. A Libras não é só uma opção, sabe? Ela é, como diz outra citação muito boa do material, todo o caminho que o surdo precisa. Todo o caminho que o surdo precisa. Forte também. Isso tudo aponta para como a educação de surdos é complexa. Quais são os principais desafios hoje em dia, na prática? Olha, apesar de todas as leis, de todos os avanços, a educação ainda é um gargalo enorme. A inclusão no ensino regular, que é um direito garantido por lei,
muitas vezes acontece de um jeito muito precário. Como assim precário? Falta professor que seja realmente bilíngue, fluente em Libras e português. Faltam metodologias que sejam adequadas para essa realidade bilíngue, faltam materiais acessíveis. Muitas vezes, a tal inclusão acaba sendo só colocar um intérprete de Libras dentro da sala de aula. E isso não é suficiente. Não. Não se preparar a escola inteira, os outros professores, os colegas ouvintes, para uma interação de verdade. É preciso investir pesado na formação dos professores, adotar o bilinguismo de fato, Libras como primeira língua, português escrito como segunda, e entender que o intérprete está ali para garantir um direito. Ele é um meio, mas ele sozinho não é inclusão. Então, o que seria uma inclusão mais efetiva? Mas real, inclusão de verdade é pertencimento. É o aluno surdo se sentir parte daquela turma, daquela escola. É ele conseguir se comunicar e interagir, não só através do intérprete, mas também diretamente com os colegas, com os professores, na medida do possível. Hum. É ter a sua língua, a sua cultura respeitadas. É participar ativamente das aulas, da vida da escola. Como o material que a gente leu enfatiza bem, a presença de intérprete na sala não é inclusão, é direito. A inclusão exige um ambiente que acolhe, que está preparado para a diversidade. Falando no intérprete, qual é exatamente o papel dele, principalmente na escola? Porque muita gente ainda confunde um pouco essa função, né? Fundamental esclarecer isso. Primeiro, tem diferença entre tradutor e intérprete, né? O tradutor geralmente lida com texto escrito, tem mais tempo para consultar, pesquisar. O intérprete trabalha com a comunicação ali ao vivo, seja de uma língua oral para uma de sinais ou o contrário, exige muita agilidade e muito conhecimento. Certo. O intérprete educacional, que a gente chama pela sigla TILS, tradutor e intérprete de língua de sinais, língua portuguesa, é o profissional que faz essa ponte na sala de aula. Ele vai verter a fala do professor para o aluno surdo em Libras e a fala do aluno surdo em Libras para o professor em português oral. A ponte de comunicação. Exato. Mas atenção, ele não é professor auxiliar. Ele não é cuidador. A responsabilidade pedagógica, o ensino, a disciplina na sala, tudo isso continua sendo do professor regente da turma. Então a função dele é estritamente essa mediação linguística. Principalmente, a função central é garantir o acesso à comunicação, à informação. E para fazer isso bem, é crucial que o TILS seja fluente nas duas línguas, claro, que ele conheça o conteúdo que está sendo ensinado, o ideal é até ter formação na área, que tenha sensibilidade e que siga um código de ética profissional bem rigoroso. Ética profissional. O que isso envolve? Envolve, por exemplo, ser fiel à mensagem original, sem tirar nem pôr, sem dar opinião própria, ser imparcial, reconhecer os próprios limites quando não consegue interpretar algo e ter uma postura discreta, inclusive na forma de se vestir, para não tirar o foco do que realmente importa, que é a comunicação entre professor e aluno. E quais seriam as condições ideais para esse profissional poder trabalhar bem? Imagino que seja desgastante. É muito desgastante, sim, mentalmente e fisicamente. Ele precisa de apoio. O ideal é que ele participe do planejamento das aulas, para poder se preparar para os conteúdos, para os termos técnicos. Precisa também de condições de trabalho adequadas. Isso inclui pausas regulares para descanso. A interpretação contínua pode causar lesões por esforço repetitivo, as Lerdort. A qualidade do trabalho dele depende também dessas condições. Uau, quanta coisa envolvida. É muita informação relevante mesmo. Tentando amarrar tudo isso que a gente conversou, vimos que a Libras é muito, mas muito mais do que só sinais soltos. É uma língua completa, viva, com estrutura, com cultura, com história. Exato. Falamos sobre como a visão da sociedade e a própria identidade surda foram sendo construídas, passando por períodos difíceis, de opressão, mas também de muita luta e conquistas legais importantes. Muitas lutas. Discutimos os desafios enormes que ainda existem na educação e o papel super importante e bem específico do intérprete nesse processo todo. Então, o que tudo isso significa no fim das contas, para onde tudo isso aponta. Olha, significa que para a gente entender de verdade a Libras e a comunidade surda, a gente precisa ir muito além da superfície. Precisa reconhecer que ali existe uma língua,
existe uma cultura riquíssima, existe uma história de resistência, de conquistas. Compreender todos esses aspectos, o linguístico, o cultural, o histórico, o social, o educacional, é o único jeito de construir uma inclusão que seja de fato respeitosa e eficaz. Certo. Não adianta só saber uns sinais, sabe? É preciso ter a consciência do que eles representam, de quem os utiliza, e é um compromisso que não é só da escola, é de todo mundo, das famílias, dos profissionais, da sociedade como um todo, para garantir que os direitos que foram conquistados no papel se transformem em oportunidades reais na vida das pessoas surdas. Uma mensagem muito poderosa e necessária. E para deixar quem nos ouve pensando um pouco mais, eu queria trazer uma provocação final que veio lá do material que a gente usou. Ele menciona a existência de uma literatura surda. Sim, muito interessante isso. São produções artísticas feitas em libras que usam o espaço, o movimento, a expressão facial para contar histórias, para expressar sentimentos. Então, fica a reflexão. Que tipo de narrativas, que perspectivas únicas sobre a experiência humana, sobre o mundo, será que essa forma de arte, tão visual, tão sinestésica, pode nos oferecer? Talvez de maneiras que a literatura escrita ou a linguagem que a gente fala não consigam alcançar. Uma ótima pergunta para a gente continuar pensando. Fica aí a reflexão. Agradecemos muito a atenção de todas e todos nesta nossa exploração sobre a Libras e a cultura surda. Até a próxima!